Olá, amigos do Mundo Áfia! Começamos a semana com Notícias Áfia 88, um programa dinâmico que traz para você tudo o que aconteceu no futebol mundial e as novidades da Áfia, a maior entidade de futebol master do mundo. Vamos às manchetes! Brasil brasileiro traz os gols dos regionais e a análise das rodadas do Paulista, Carioca, Mineiro, Gaúcho e da Copa do Nordeste. Comenta também sobre a contagem regressiva do Palmeiras para estrear no Mundial Interclubes. A Áfia na Europa conta que o Barça goleou o Atlético e já é o quarto em La Liga, que o Porto vence mais uma e mantém diferença na liderança do português, que o Milan de virada vence o Clássico de Milão e que o Paris amassou o LOSC e não vê concorrentes para o título francês. Às 5 da bola, Gabriel Pitbull se despede do Timão e acerta detalhes para chegar ao Inter de Porto Alegre. Flamengo vai à Europa oficialmente para contratar Andrés Pereira, mas de olho mesmo em Everton Cebolinha. Silvinho demitido, Corinthians diz que anuncia na quinta o novo treinador. Quem será? Marcelo não deve renovar com o Real Madrid. E o enigma agora fica no ar. Ele volta para o Brasil, mas volta para qual clube? Final da Copa da África tem decisão nos pênaltis e campeão inédito. E para fechar o programa, no ritmo da Copa Áfia na Bahia, a encantadora Praia do Morro de São Paulo. E antes de começar o programa, e já no clima da Copa Áfia Brasil na Bahia, nesta semana vamos apresentar na quarta-feira o Futebol Áfia no Ceará, um vídeo exclusivo de tudo o que aconteceu no futebol no Ceará. E na sexta-feira, um resumo completo da Copa Áfia Pernambuco 2021, incluindo toda a parte social e as Olimpíadas. Vamos ao aperitivo! Brasil brasileiro conta para você toda a expectativa palmeirense na véspera da estreia contra o Al-Ahly do Egito no Mundial Interclubes realizado no Catar. O Al-Ahly é uma equipe do Egito, venceu o Monterrey por 1-0 mesmo sem 7 titulares que estavam defendendo a seleção egípcia na final da Copa da África. É uma equipe que tem na sua torcida e na estrutura as suas maiores qualidades e vai enfrentar o Palmeiras, que precisa esquecer do que aconteceu o ano passado com o Tigres. O Palmeiras já anunciou a sua lista de jogadores que vão participar do Mundial e a torcida ficou muito revoltada com a ausência do Gabriel Menino, do Patrick de Paula e do zagueiro Renan. Eu não sei o que passou na cabeça do Abel, mas é um recado para os jovens jogadores do Palmeiras. Desta vez o Palmeiras está melhor preparado, acredito que vai fazer um bom trabalho e pode vencer na terça-feira, enfrentando assim o Chelsea, que não deve perder também do outro lado na semifinal. O campeão recebe 5 milhões de euros, o vice 4, o terceiro colocado 2,5 milhões e o quarto colocado 2 milhões de euros. Ou seja, o Verdão já tem um tutuzinho em caixa. Mas a torcida quer mesmo é ganhar o Mundial e acabar com aquela musiquinha que inferniza a torcida palmeirense há muitos anos. Vamos agora falar dos regionais. E o primeiro deles é o Paulistão, com destaque para a vitória do Corinthians de virada frente ao Ituano com gol do Paulinho. Falha do Cássio de novo, a segunda falha do Cássio. Vamos ver como é que vai ficar essa situação
nitidamente mais lento. O São Paulo e o Palmeiras não jogaram na rodada, mas o Peixe saiu de casa e empatou com o Guarani 1-1, num bom jogo no Paulistão. Já no Carioca tivemos o primeiro clássico, o Fla-Flu. O Flamengo mandou no jogo, teve gol anulado e pênalti anulado pelo VAR, e no finzinho tomou o castigo, o gol de cabeça do Fluminense. O Flusão venceu e Felipe Melo encheu a boca para tirar uma onda do rubro-negro. O Vascão venceu por 3-1 Madureira. Botafogo joga hoje. No Mineiro tivemos mais um show do Hulk. Fez 2 gols na vitória do Galo contra o Patrocinense, o retorno ao Mineirão. Mas o grande destaque foi o zagueiro Godin, uruguaio, que estreou fazendo gol de cabeça. O Galo segue soberano no Campeonato Mineiro. O América empatou em casa, o Cruzeiro saiu e venceu em Poços de Caldas o Caldense por 2-1. Já no Gauchão, o Inter saiu de casa e tomou um chocolate de 3-1 para o Ipiranga. E olha que podia ter sido até mais. O Grêmio venceu o Guarani por 2-0, gols de Diego Souza e de Janderson, que é a novidade do time, e o Juventude perdeu mais uma. Já no Nordestão, tivemos o Clássico Rei em Fortaleza. O Ceará empatou com o Fortaleza foi muito melhor no jogo, mas o Ceará conseguiu arrancar o empate. O Bahia perdeu e o Náutico saiu de casa e venceu o Sampaio Corrêa por 1-0. Vamos aos gols dos regionais!
A AFIA na Europa conta para você tudo o que aconteceu no velho continente, começando pela terrinha, Portugal. E o Porto continua soberano na liderança, saiu de casa, venceu por 2-0 o Arouca, precisou de um tempo só no segundo tempo meteu os dois e ampliou a liderança. O Sporting fez um ótimo jogo ontem, um jogo até truncado aí com o Famalicão. Tivemos inclusive um pênalti em que o goleiro Adam pegou depois de uma confusão grande, mas o Sporting venceu por 2-0 e continua na cola do Porto. Benfica joga hoje e o campeonato português está assim. Em primeiro lugar, o Porto tem 59. Segundo lugar, o Sporting com 53. Em terceiro, o Benfica com 44. Em quarto, o Braga com 38, que perdeu ontem para o Vitória de Guimarães por 2-1. Agora é a vez do Espanhol e tivemos clássico e o Barcelona recuperando no campeonato. Meteu 4-2, parecia o Barcelona das antigas. O Atlético de Madrid não viu a bola. E o Daniel Alves foi o destaque do jogo. Fez um gol, deu uma assistência e depois foi expulso. Mas o Barça segue aí, já está em quarto lugar. O Real Madrid, que não tem nada a ver com isso, venceu por 1-0 sem Vini Júnior e Benzema. Quem fez o gol foi o Asensio. O Real Madrid está a 6 pontos do Sevilha, que empatou, e o Betis perdeu. Então o campeonato espanhol está assim. Em primeiro lugar, o Real Madrid com 53. Segundo lugar, o Sevilha com 47. Em terceiro lugar, o Betis com 40. Em quarto, já aparece o Barcelona com 38 e um jogo a menos que Betis e Sevilha. Pode encostar ainda mais no campeonato de La Liga. Vamos falar agora sobre o italiano, que também teve um clássico sensacional no estádio San Siro, clássico de Milão. O Inter, que é o líder, saiu na frente, mas o Milan com o Giroud, o francês, virou por 2-1 e comemorou demais a vitória. A Juve jogou em casa e venceu por 2-0. O Napoli saiu de casa e também venceu, encostando aí na Inter, né, já está no retrovisor da Inter junto com o Milan. Vamos falar da tabela do caute italiano. Em primeiro lugar, a Inter com 53, um jogo a menos. Em segundo lugar, o Napoli com 52, o Milan em terceiro com 52. A Juve também aparece agora em quarto lugar com 45 pontos. Para fechar o giro na Europa, nós vamos falar do campeonato francês. E o Paris Saint-Germain ontem aplicou um massacre no LOSC, deu pena desse time francês. 5-1, com direito a gol do Messi, com direito a gol do Mbappé e bisada do nosso Danilo, português Danilo, que teve uma grande atuação. O Olympique de Marseille também goleou 5-2, com uma ótima atuação do Gerson, que fez gol, deu assistência. E depois nós tivemos também o Nice, que era o segundo colocado, perdendo em casa e perdendo a segunda colocação. Vamos falar do francês. E no francês, o PSG reina absoluto com 56 pontos. Em segundo lugar, o Olympique de Marseille com 43. Em terceiro lugar, o Nice com 42. Em quarto lugar, o RC Estrasburgo com 38. Às 5 da bola, vou contar para você as quentinhas do futebol. Primeira delas, o volante Gabriel do Corinthians, que quando começou no Palmeiras recebeu o carinhoso apelido de Pitbull. Ele está se transferindo para o Inter de Porto Alegre. Inclusive já se despediu dos companheiros no Corinthians e o fator decisivo para essa saída foi o contrato que o Inter ofereceu por 3 anos. O Corinthians até queria renovar, mas era por um tempo mais curto. Gabriel vai embora, cheio de serviços prestados ao timão. A segunda delas é para falar sobre a visita flamenguista. O Marcos Braz está na Europa, está negociando com o Manchester United o Andrés Pereira. Dizem aí, mais ou menos na faixa de 12, 13 milhões de euros por 75% do passe.
o Andrés quer ficar na Gávea, o Flamengo quer o Andrés é um grande jogador e eu acho que vai arrumar a casa ainda hoje, nós já teremos essa notícia. Mas a verdade mesmo, o Flamengo veio para cá e está em Portugal para negociar Everton Cebolinha, a cereja do bolo rubro-negro. O Flamengo quer porque quer o Everton Cebolinha e propõe ao Benfica comprar 70% do passe no modelo de empréstimo. Avaliam em 15 milhões, o Everton vai para a Gávea, joga um ano, o Flamengo deposita uma parte e depois, se chegarem a um consenso no final do ano, o Flamengo paga a diferença. Precisa anunciar um jogador de peso o Flamengo. Né? A torcida tem cobrado muito essa renovação rubro-negra para continuar no topo do Brasil. A terceira é sobre o treinador do Corinthians. E quem será o treinador do Corinthians? O Cuca não será. O Cuca não vai deixar essa péssima imagem com o Atlético Mineiro, onde ele ganhou seus títulos mais importantes e deixou a porta aberta. O Renato Gaúcho, pelo que consta, também não será pela situação passada, quando ele disse que não ia trabalhar, ia descansar, e um mês e meio depois acertou com o Flamengo. O JJ também não será, porque disse que só vai negociar após maio, quando termina o seu contrato com o Benfica. Estão ventilando nomes como Vanderlei Luxemburgo. Olha que coisa, eu não ficaria surpreso se Vanderlei Luxemburgo aparecesse, pintasse no Coringão. Mas o nome mais forte agora é Odair Hellmann, treinador que fez muito sucesso no Fluminense e no Inter de Porto Alegre. Estão conversando, é um sigilo, né? Ninguém está falando muito nessa situação, mas o presidente do Willian Monteiro Alves afirmou que até quinta-feira será anunciado o novo treinador do Corinthians. Quem será? Vamos à quarta, falando de Marcelo, lateral esquerdo do Real Madrid, o maior campeão da história do clube merengue. Ele não foi procurado para renovar. Muitos vão sair esse ano. Isco, Hazard, Bale. E o Marcelo está nessa lista pela idade, não pelos serviços prestados. Ele já vem num namorico com alguns clubes cariocas, em especial o Fluminense, que o projetou, e o Botafogo, que é o time de coração e que agora tem uma bala grande para poder trazê-lo. Para onde vai o Marcelo após essa temporada, que acredito que ele vai beliscar pelo menos mais um título, o Campeonato Espanhol. E a quinta quentinha é sobre a Copa Africana. Ontem tivemos um duelo entre Egito e Senegal, entre dois companheiros de Liverpool, Salah e Mané, e quem levou a melhor foi o Mané. E o Senegal, depois de ter 2 vice-campeonatos nas Copas Africanas, venceu nos pênaltis o Egito com gol do Mané no último pênalti. Mané, que era vilão porque perdeu um pênalti durante o tempo normal, fez o último gol de pênalti, deu o título ao seu país e de quebra levou o título de melhor jogador da competição africana. E antes de mostrar para você um símbolo da Bahia, a praia de Morro de São Paulo, aonde vamos estar visitando há menos de 40 dias, eu queria reiterar os convites para assistir os nossos programas da semana. Quarta-feira, Futebol Áfia no Ceará, um resumo completo de tudo o que aconteceu no futebol cearense em 2021, na nossa Copa. E também, na sexta-feira, já vamos fazer um resumo completo do evento de Pernambuco. Você não pode perder. Um grande abraço, fique com Deus, ótima semana e vamos para Morro de São Paulo. Curta o seu sonho, viva a sua paixão!